Consciência negra não é pro povo preto. Falou que meu cabelo era feio e foi puxar. Todo mundo é igual sim perante a lei, mas nem todo mundo tem a mesma oportunidade, né? Quanto pessoa preta, você primeiro precisa se identificar, precisa se enxergar enquanto pessoa. A identidade de uma pessoa é a maior resistência. Você sabe por que falar sobre racismo com criança é tão importante? Então preste atenção nesse vídeo. Ele passou já por situações de racismo. O primeiro momento foi diretamente para mim, então assim, acredito que tenha doído nele por ser, fala para a mãe dele, né, na escolinha, acho que ele estava no primeiro ano do fundamental. Eu estava usando tranças, né, que eu gosto muito de usar tranças na época de férias, e depois eu tirei e fui deixar ele na escola. E ele passou um período na escola escutando assim, tua mãe tem cabelo muito feio, pra que tua mãe bonita com cabelo daquele jeito, não sei o quê. Então ele ficou escutando essas falas e o magoou. Só que em primeiro momento ele não falou, como qualquer criança nova de 5, 6 anos não sabe agir, né? Tem educação, mas naquele momento de racismo você fica assim, surpreso. Como fazer, né? Nem surpresa, é como agir, né? E ele também passou recentemente por uma situação também voltada para o cabelo. Ele pratica o jiu-jitsu. Aí um dia eu fui lutar com o menino. Aí, só porque eu tava quase conseguindo ganhar, né? Aí ele falou que meu cabelo era feio e foi puxar. E aí vai tendo diálogo dentro de casa, não somente da minha parte, mas da parte do meu esposo também, né, do pai dele. E a gente tem uma conversa única. Lá a educação dentro de casa é educação antirracista. A educação antirracista com crianças, ela é importante porque elas basicamente são o futuro, né, da nossa sociedade. E as crianças, elas reproduzem muito aquilo que elas veem dos adultos de referência, né? Tanto do ambiente escolar, como professores, coordenadores, mas também de outros adultos responsáveis, como os pais, outros familiares, avós, tios, outros adultos de referência que eles possuem, né, ao longo da sua vida. E a gente trabalhar essa perspectiva com as crianças é a possibilidade de a gente construir um presente muito mais igual, né, e muito mais plural, e também um futuro onde a gente possa vislumbrar um futuro de equidade, né, um futuro de representatividade e um futuro um pouco menos violento, né, dentro dessa perspectiva, porque quando a gente está pensando racismo, a gente tem que entender que a gente está falando de violência, né, uma violência que tanto é letal, quando a gente vai pensar numa violência urbana, né, uma violência policial, mas também uma violência psicológica, uma violência verbal, né? Então, quando a gente trabalha isso com criança, a gente desenvolve, né, e a gente planta sementes de empatia, de amor, que verdadeiramente poderão viver uma sociedade, né, e talvez construir um mundo com mais equidade e representatividade. Representatividade de um Brasil real, né, e não de um Brasil onde a gente só vê aquilo que está no centro. Um Brasil em que a gente possa ver todas as porções dele, inclusive aquilo que está mais na periferia, né, aquilo que está mais nesse lugar periférico. Eu passei por situações de racismo, de pequenininha, com frases deteriorando, né, a questão do meu cabelo, porque eu não aceitava alisar, não aceitava estar me mantendo num padrão em que a sociedade sempre me impôs. Então eu tento buscar e mostrar para o meu filho, não somente através da fala, mas através da minha atitude, da minha história. Então eu passei por tudo isso, sim, não tem como não passar, né, enquanto pessoa preta a gente passa. Mas é saber como lidar com essa situação, né? Saber como passar por isso, saber como agir diante de tudo isso. Então o conhecimento ele é a base de tudo, né? Lá em casa a gente trabalha na educação antirracista, né? Então a conversa ela é uma só. Então assim, o Matheus, que é o meu filho mais novo, ele não vai enfrentar as situações que o Miguel enfrenta, mas ele, enquanto lugar dele de privilégio, ele vai ter que saber se posicionar. Então, assim, não é uma questão de não ser racista. Você precisa ter uma postura antirracista, senão isso nunca vai mudar. Vai ser, assim, só a omissão. A omissão, você também está contribuindo para um sistema de racismo estrutural que existe. Todo mundo é igual, sim, perante a lei, mas nem todo mundo tem a mesma oportunidade, né? Vou citar aqui algumas ações que os pais podem ter, né? Os pais ou outros familiares, ou até mesmo a escola, pode utilizar para falar sobre esse assunto com crianças. Eu acho que a primeira
principalmente a partir da literatura. Acho que a gente tem que expandir mesmo, assim, as possibilidades de acesso à leitura que essas crianças têm, né? Então, hoje em dia já tem diversos livros infantis que falam um pouco sobre esse lugar da raça de uma maneira muito lúdica e que apresentam para a criança esses corpos negros, né? Essa cultura negra de um jeito muito diferente. Cara, o livro que eu mais gosto se chama Pequeno Príncipe Preto, que é esse daqui. Foi o primeiro livro que eu tive contato antirracista, que significa que a sociedade preta precisa se juntar para combater esse racismo. Um outro processo é a gente poder entender o que é que essas crianças estão consumindo e mostrar para elas, dentro de uma perspectiva dos streamers, né, de filmes, personagens, super-heróis, aquilo que não é universal, né, que não é só aquele sujeito branco, que não é só aquele super-herói branco. Primeiramente, minha mãe, meu herói, meu pai, mas além deles dois, é o Pantera Negra, eu adoro ele. É tipo, literalmente ele foi um herói mesmo. Ele sabia que esse filme ia sempre. Esse filme ia precisar pra gente. Aí, cara, quando eu descobri isso, eu fiquei sem palavras. É inacreditável pra mim. Don't freeze. I never freeze. Para que a gente possa colocar dentro do cenário dessa criança a diversidade, tanto dentro dessa perspectiva de raça, quanto também de uma perspectiva de gênero, né, de uma perspectiva de sexualidade também. Então, atividades como essa também são muito bacanas. Eu acho que estar nos espaços culturais da cidade, né, é uma coisa muito importante, buscar o que é que os próprios espaços culturais gratuitos estão apresentando para essas crianças, porque lá a gente consegue ter acesso a crianças de diversas faixas etárias, de diversas, acho que classes sociais, né? E essa criança pode ter contato com outros tipos de assuntos e outros tipos de conteúdo. As ações que tanto pais quanto mães podem ter, né, com seus filhos, primeiro é buscar se informar, né, eles mesmos, os próprios pais, buscarem informação, porque existe muito conteúdo, né, muito conteúdo fácil de você conseguir encontrar na internet, de como você pode abordar esse assunto. Então, para um pai conseguir abordar esse assunto com uma criança, primeiro ele tem que se educar. Né? Ele mesmo tem que passar por esse processo, ele mesmo tem que repensar as suas ações, porque a partir do momento em que ele tem ações, né, antirracistas, em que ele tem ações conscientes e que ele tem ações onde ele consegue perceber esse viés racial que molda a nossa sociedade, essa criança já vai estar aprendendo. Porque as crianças reproduzem, como eu falei, aquilo que elas veem nos adultos. Né? Então, que tipo de ações que a gente pode fazer, né? Enquanto pais, enquanto mães? A gente precisa conversar com as nossas crianças sobre isso, né? A gente precisa dar nome a algumas coisas. A gente precisa, inclusive, nomear essa palavra, racista, racismo, né? Elas precisam crescer entendendo o que significa isso, né? Elas precisam entender, principalmente dentro do ambiente escolar, algumas situações que elas podem presenciar e o que elas podem fazer diante disso, né? Porque o racismo, ele é muito comum de acontecer em espaços escolares, porque é onde as crianças estão ali agrupadas, né? E crianças que têm em suas famílias, né, valores, crenças, né, modos de ver o mundo completamente diversos. E muitas vezes a gente vê ações racistas, né, dentro desse ambiente escolar através de uma brincadeira, de um apelido, né, de um processo de exclusão que algum coleguinha sofre, que algumas crianças podem agir dessa maneira sem necessariamente compreender os efeitos daquilo, né, sem necessariamente entender o que é que significa aquilo, né? Tanto uma criança branca que pode estar ali falando, enunciando, né, algum apelido pejorativo e racista para uma criança negra, quanto também uma criança negra que está ali ouvindo algumas palavras ou se sentindo deslocado, se sentindo excluído e passando a se olhar no espelho
e passar e odiar traços seus, né? Traços herdados dos seus familiares, dos seus ancestrais. Então a gente precisa dar nome a essas coisas. A gente precisa inclusive explicar para as crianças o que ações são essas, né? E inclusive se um filho seu, né, chega e relata alguma situação como essa que aconteceu na escola, é importante que você, antes de, né, o ato não é brigar com a criança, porque ela fez aquilo a partir daquilo que ela foi aprendendo, mas é tentar entender o cenário onde isso aconteceu e explicar para ela onde existem equívocos, né? E que, na verdade, a gente deve pregar o amor, o respeito e a empatia. Eu sonho com um mundo onde as pessoas trabalhem a empatia, trabalhem a escuta e tenham a humildade de se colocar no lugar da outra pessoa para entender o porquê que é diferente. E se dê a oportunidade de entender antes de julgar. Muitas vezes a pessoa tem atitudes e falas que nem ela mesma consegue se reconhecer como tal. E para que isso mude, a gente precisa se dar a oportunidade de ouvir. Então, uma vez que você ouve, se coloca no lugar do outro e busca estar melhorando dentro da sua realidade, você já está contribuindo. Eu sonho com um mundo em que a gente possa ser diferente e isso não nos agrida tanto, isso não nos machuque tanto, isso não seja abafado, sabe? E isso não seja, acho que, fechado dentro de uma caixinha, onde a gente possa ser muitas coisas, onde a gente possa experimentar muitas coisas e onde a gente consiga se sentir representado, né, em todos os espaços de poder e de organização que a gente visualiza, né, no nosso mundo. Então, eu imagino um mundo muito diferente, muito colorido. Um mundo que não tem racismo, um mundo que, tipo, todo mundo vive em harmonia.